Vamos à leitura da Sagrada Escritura, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, é no nome do Teu Filho, Senhor, que estamos aqui reunidos nessa noite. Na fé que é dom de Deus, que nos foi dada, que nos reunimos. Fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedindo a Deus Pai, ao Senhor, que nos encha, aleluia, do Teu Espírito, em o nome do Teu Filho, porque sem Cristo nada podemos fazer. Se estamos aqui nessa noite, Senhor, é porque o Senhor assim nos conduziu, nos sustentou e nos fortaleceu. Já foi orado aqui nessa noite, os dias são maus, o mundo tenta nos arredar, o pecado tenazmente nos assedia, mas seguindo o mandamento e o conselho santo do escritor de Hebreus, continuamos com os nossos olhos voltados para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Não por nossas forças, mas porque o Senhor, ó Pai, nos conduz a isso. Ó Pai, santo, santo, santo é o Senhor, e o Senhor tem nos conduzido à santidade, tem nos fortalecido e nos guiado, aleluia, na Tua vontade. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais um mês que se encerrou e mais um mês que está se iniciando. Por isso estamos aqui reunidos, ó Pai, para fazer lembrança da morte do Senhor até que Ele venha. A nossa esperança, a nossa alegria está em saber que, apesar das lutas do dia a dia, do pecado que tenazmente nos assedia, do mundo que cada vez mais se corrompe com total falta de fé, se afundando em imoralidade, nós, aleluia, temos a certeza da vitória final, porque vencedores já somos em Cristo Jesus, mas temos a certeza de que o Senhor Jesus irá voltar, porque Ele, aleluia, assim prometeu, e Ele, aleluia, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus Cristo, aleluia, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela viva esperança, pela certeza da vida eterna no coração de cada um aqui. Fala conosco, Senhor, para que nós possamos viver vida piedosa, no temor do Senhor, não medo, mas temor, sabendo que o Senhor, em todos os seus atributos, é perfeito e que nenhum dos seus atributos, aleluia, deve ser menosprezado. Ao contrário, devemos nos alegrar em todos eles, aleluia, e saber que todos eles compreendem a sua perfeição, a perfeição do seu ser. Fala conosco nessa noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, aleluia. O tema hoje é a ira santa de Deus, né? Quando falamos da ira santa de Deus, não são poucos os que vão estranhar, amém? O associar santidade com ira, né? As pessoas vão falar, nossa, está associando santidade com ira? Como se essas duas características não pudessem caminhar juntas. Ora, talvez e verdadeiramente em nós, seres caídos, né? Realmente seja difícil essa união entre ira e santidade, amém? Mas quando nós falamos do Deus vivo, amém? Esses dois atributos estão harmoniosamente e perfeitamente unidos e conectados, se é que nós podemos falar assim. Como é que podemos entender isso então? A santa ira de Deus. Abre lá em Isaías capítulo de número 6, amém? Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1 a 3, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Irmãos, a santidade dos atributos que Deus revela em sua palavra é o único que tem essa distinção na Escritura Sagrada. Amém? Deus é santo, santo, santo. Há um outro versículo também em Apocalipse, né? Em que é dito Deus santo, santo, santo. Amém? Você nunca vai encontrar na Escritura Sagrada outro atributo com essa distinção. Amém? Por exemplo, nós cantamos um hino que fala Deus é, agora esqueci, Deus é santo, Deus é amor. Agora esqueci, acho que é isso, mas termina com Deus é amor, né? Você nunca vai encontrar lá Deus é amor, amor, amor. Amém? Ou então Deus é justiça, justiça, justiça. Ou Deus é bondade, bondade, bondade. O único atributo que tem esse destaque, ou essa distinção, podemos dizer assim, é o atributo da santidade. Amém? E você vai dizer assim, então esse atributo está acima dos outros? Amém? Ele está acima de todos os atributos? O que isso significa, afinal de contas, essa distinção? Amém? Ora, preste bem atenção, irmão. Há duas maneiras de interpretar o texto de Isaías e de Apocalipse. Uma é equivocada. Algumas pessoas vão entender que quando fala santo, 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 está dividindo entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver muitas pessoas pregando isso. Um santo é para o Pai, um santo é para o Filho e um santo é para o Espírito. Essa interpretação, ela é errônea. Amém? Eu não vou dizer que é uma heresia, mas ela é errônea. Amém? É claro que o Pai é santo, é claro que o Filho é santo e claro que o Espírito Santo é santo, mas não é isso que o profeta está querendo dizer aqui. Amém? Que uma palavra é para o Pai, outra palavra santidade é para o Filho, outra para o Espírito. Essa é uma interpretação extremamente equivocada. Amém? O que está sendo feito aqui, essa distinção, é realmente colocar a santidade como algo não acima dos outros atributos, mas como um pano de fundo. Amém? Um pano de fundo do ser de Deus. Amém? Ele é santo, santo, santo. Então tudo que Deus faz é em cima da sua santidade. Então o atributo de santidade não está acima, mas ele é como um pano de fundo para todos os outros atributos. Logo, quando você pensa na justiça de Deus, você não pode comparar a justiça de Deus com a justiça dos homens. Por quê? Porque a justiça de Deus é santa, a dos homens não. Ou então quando você fala de amor, você fala muito do amor de Deus, né? Amor de Deus, Deus é amor, Jesus te ama, né? É o atributo mais falado de Deus, é o amor, amém? Mas o amor de Deus é como o amor dos homens? Não, por quê? Porque o amor de Deus é santo, amém? Da mesma forma qualquer outro atributo. A onipotência de Deus é uma onipotência santa, amém? A onisciência de Deus é uma onisciência santa. Da mesma forma é a ira de Deus. A ira de Deus é santa, amém? Então é natural falar isso, não há nada de errado, amém? Em juntar santidade e ira, no caso de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Logo, o atributo ira de Deus é uma ira santa, amém? Esse é o entendimento correto desse versículo de Isaías e facilita para nós entendermos o dizer, e não está errado em falar, a ira santa de Deus. A ira santa de Deus está vindo, apesar que a Escritura Sagrada não vai fazer essa conjunção. Você não vai encontrar um versículo dizendo a ira santa, amém? Mas implicitamente, não explicitamente, mas implicitamente está, você pode falar a ira santa de Deus, amém? Como o versículo que nós lemos, não vai falar a ira santa de Deus está sobre nós, vai falar a ira de Deus está sobre todo aquele que não está ou que não crê em Jesus Cristo. Mas não está explícita essa frase, mas está implícita. Todos os atributos de Deus têm como pano de fundo a sua santidade. Amém?
Por isso que ela tem essa distinção, ela é destacada no texto bíblico, amém? Para que a gente possa saber, Deus é santo. Tudo que ele faz é em cima da sua santidade. Mas aí você pode dizer, né, você pode estar estranhando, pastor, e a gente está fazendo isso desde o começo do culto, né? Logo no catecismo de Heidelberg, a gente está falando sobre o quê? Sobre a ira de Deus, sobre Deus castigando pecadores. Ele não vai deixar impune, né, os pecados cometidos, né? E aí você pode dizer assim, mas pastor, hoje é dia de Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É dia de alegria, é dia de festa, e realmente é dia de alegria, é dia de festa, amém? É saber que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação, e que ele vai voltar, amém? É dia de termos comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Será que cabe falar sobre a santa ira de Deus, falar sobre ira de Deus num dia de alegria, de festa? Com certeza, amém? Não tenha dúvida disso, amém? Não tem a ira de Deus como algo, como uma mácula, ou como algo estranho à pessoa de Deus, porque não é, amém? E a ira de Deus também é motivo de alegria para a sua igreja, não deve ser diferente. Abre lá em Apocalipse, capítulo de número. Então hoje não é um dia errado para se falar da ira de Deus, ao contrário, amém? Abre lá em Apocalipse, capítulo 19, amém? Versículo de número 1. Irmãos, quando você lê o capítulo 19, o contexto é o seguinte: o 17 fala da descrição da grande meretriz, e depois o 18 vai falar da ruína da Babilônia, amém? Ou veja, a ruína deste mundo, amém? Este mundo vai ser lançado no lago de fogo, não vai haver mais lembrança deste mundo que nós temos aí. É o fim desse mundo, né? O mundo jaz no maligno, o mundo passa, amém? Suas concupiscências, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, da carne, tudo isso vai passar. Então Jesus voltou, essas coisas vão ser destruídas, os inimigos de Deus serão lançados no lago de fogo. Antes, os outros capítulos vai mostrar a ira de Deus sobre os homens, amém? E veja o que acontece, logo que o mundo, que tudo isso é lançado, amém? No lago de fogo, diz bem assim, esse mundo, os ímpios, todo pecado, Satanás, os demônios, quando eles são lançados no lago de fogo, olha só o que acontece, capítulo 19, depois dessas coisas, ou seja, depois que Deus puniu com ira e desfez esse mundo que jaz no maligno, olha o que aconteceu, depois dessas coisas, houve no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, grande é o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça do quê? Do lago de fogo, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, irmãos, quando Deus derramou sua ira sobre este mundo, no céu, no meio do povo de Deus, houve o quê? Alegria, amém? Louvaram a Deus pela sua ira, pela sua justiça, amém? Pela condenação daqueles que mereciam ser condenados, os inimigos de Deus. Logo, a ira de Deus é motivo de alegria para o povo verdadeiro de Deus. Todos os atributos de Deus, irmãos, do nosso Deus, são para seus filhos motivo de alegria e satisfação. Ora, na ceia do Senhor, fazemos lembrança da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmãos, nos mostra claramente, tanto, a gente cantou um hino que mostra a justiça e o amor, né? Mas podemos dizer que na cruz do Calvário é mostrado claramente para nós, tanto o amor de Deus pelo seu povo, amém? Como também a ira de Deus contra o pecado e todo pecador. É claro, amém? Ora, o que o texto bíblico fala na ceia do Senhor? Amém? Façamos lembrança da sua morte até que Ele venha. Ora, quando fazemos lembrança, somos levados para onde? Para o Calvário.
Ora, a cruz de Cristo é isso. Ora, cantamos um primeiro hino, 291, que é o quê? A mensagem da cruz. Ora, o que é a mensagem da cruz, irmãos? Não é exatamente falar do amor de Deus, mas também da sua ira contra o pecado? Amém? Se ele castigou o seu próprio filho, amém? E isso é maravilhoso, né? Se ele castigou o seu próprio filho, ele não nos dará todas as coisas, não é, para o povo de Deus? Mas veja bem, irmãos, se o nosso pecado estava sobre Jesus, que era inocente, e ele foi punido por causa do meu e do seu pecado, o que não será daquele que não está refugiado em Cristo? A ira de Deus virá. Então a cruz fala tanto do amor de Deus, amém? Que entregou o seu filho, e porque tem entregue seu filho, não nos dará todas as coisas, como Paulo fala em Romanos, mas também virá o castigo sobre todos aqueles que não se refugiarem em Cristo, amém? Na verdade, irmãos, há mais referências na Escritura Sagrada à ira, indignação e cólera de Deus contra os ímpios do que do seu amor e bondade para com seus eleitos, seu povo, amém? Há mais ameaça contra os pecadores do que palavras de amor para com o seu povo. Se você somar, tiver o cuidado de somar, quantas vezes Deus mostra que ele vai se vingar, amém? E quantas vezes Deus fala que ama o seu povo e vai salvá-lo? O número de vezes de ameaça de Deus é muito maior, muito mais. Deus ameaça muito mais. Deus lembra, eu estou vindo para castigar os pecadores. É muito maior. A ira de Deus é uma perfeição divina, assim como é a bondade e sua misericórdia, pois não pode haver mácula ou qualquer ruga no caráter de Deus. Pense em Deus, não pode haver ruga, nem mácula, não é verdade? Ele é Deus, o Deus vivo. Agora, se você falar assim, calma aí, como muitas pessoas não querem falar da ira de Deus, amém? E chega ao ponto de alguns cristãos, pseudo-cristãos, ou pessoas ignorantes, né, dentro da igreja visível, que vão dizer assim, não, é incompatível a ira com Deus, amém? Ou essas pessoas são pseudos cristãs, não querem aceitar a verdade bíblica, ou são ignorantes ainda, não chegaram ao pleno conhecimento da verdade, porque quando você imagina que o Deus vivo, o Deus bíblico, não tem ira, aí sim ele tem uma mácula. A ira não é uma mácula, amém? Porque ela é uma ira santa, amém? Mas se você fala assim, não, ira não é compatível com o Deus santo, amém? Aí sim vamos criar uma mácula em Deus. Porque se Deus não tem ira, imagine o Deus vivo sem ira, amém? Aí vamos criar um grande problema, amém? Porque se o Deus santo, todo mundo vai falar, Deus é santo, amém? Esses mesmos que falam que a ira não pode existir em Deus, vão falar, não, Deus é santo. Mas se há um Deus santo que é indiferente em relação ao pecado, isso seria uma mácula. Se há um Deus santo, mas ele ao mesmo tempo que é santo, ele é indiferente ao pecado, aos pecadores, isso seria uma mácula nele. Como poderia aquele que é santo, 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 como diz lá em Isaías, amém? Olhar com igual satisfação, amém? Para a virtude e para o vício, amém? Como Deus poderia olhar para a pureza de igual maneira, com a mesma satisfação para a pureza e para a imundícia, sem ira nenhuma contra a imundícia? Seria uma nódoa. Aí sim o caráter de Deus estaria o quê? Corrompido, amém? Realmente não seria o Deus vivo, é um outro Deus. Então você vê, quando a pessoa está falando, não, Deus não tem ira, ela está falando de outro Deus, ela não está falando do Deus da Bíblia, amém? Quando uma pessoa bate o pé e fala, não, a ira não pode ser de Deus, amém? Ela está falando de outra coisa, mas não do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro, porque o Deus único e verdadeiro tem o atributo ira, a santa ira de Deus, amém? Deus vivo não é indiferente ao pecado, irmãos. Abre lá em Romanos capítulo de número 11, amém? Romanos capítulo de número 11, versículo de número 22, Romanos 11, 22, 11, 22, diz bem assim,
Considerai, veja só, está mandando o povo de Deus considerar, apóstolo Paulo, considerai, pois, a bondade e o quê? E a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Então, Paulo está falando assim, não olhe apenas para Deus como sendo amor, amém? Mas olhe para Deus na completude do seu ser. Perceba bem que Ele é bom, mas Ele também é severo, amém? Ele não tolera o pecado, amém? Se você é salvo, irmãos, glorifica a Deus, porque o pecado que você cometeu durante toda a sua vida, desde que você nasceu, amém? Já nasceu pecador, Deus odiava, amém? E se você é salvo, amém? É por graça soberana, porque Ele teve bondade, misericórdia, te amou antes da fundação do mundo. E o pecado que você comete, mesmo estando debaixo da graça, também Deus odeia. Mas só você não vai ser castigado com um lago de fogo, porque sobre você está a justiça de Cristo pela fé. Então a diferença é apenas essa, em relação aos ímpios, amém? A justiça de Cristo, a graça de Deus. A própria natureza do Deus vivo, irmãos, faz do inferno, do lago de fogo, uma necessidade real, amém? O inferno não existe, o inferno é aqui, pessoas ignorantes, amém? Pessoas que não, ou então estão falando de um Deus totalmente diferente, amém? Porque a própria natureza de Deus, um ser santo, vai trazer a necessidade real de um inferno, de um lago de fogo, ou como também é real o céu e o paraíso, amém? Preste atenção, não existe imperfeição nenhuma em Deus, como também não há nele perfeição que não seja menos perfeita do que outra. A ira de Deus, seu eterno ódio contra o pecado, e é na verdade, amém, a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Vou repetir, a ira de Deus, seu eterno ódio contra o pecado, é na verdade a santidade de Deus posta em ação contra ele, amém? Então o pecado está lá, Deus é santo, então a sua ira é o que Deus vai usar para castigar esse pecado, amém? É a ação da santidade, amém? A santidade vai contra o pecado e o pune com ira. A ira de Deus é a causa motora, amém? Da sentença justa que Ele, Deus, lavra sobre os pecadores. Irmãos, Deus está irado contra o pecado, pois o pecado é rebelião contra a sua autoridade e soberania. É o desprezo a seu amor esse que é entregue no seu Filho para morrer em uma cruz. Por isso que o texto que nós lemos fala sobre isso. Quando alguém peca, amém, ele está desprezando o amor de Deus. Deus é amor, um dos atributos, não é? Ora, qual é o versículo mais famoso da Bíblia Sagrada? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, texto mais famoso. Como é que Deus demonstra o seu amor? Entregando o seu Filho para morrer em uma cruz. Amém? Esse é o demonstrado amor de Deus. Não há amor maior do que esse, de entregar o seu próprio Filho por amor de pecadores. Aí o versículo que nós lemos, volte lá, João 3, 36, não é? É o complemento de João 3,16. O 36 vai fechar. João 3, começa lá no 3,16 e vai fechar com o 3,36. Amém? 3,36. Que fala bem assim. Então fala lá, porque Deus amou, olha o atributo do amor aí, que coisa linda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o 36 vai completar. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é isso que foi falado no 16? Amém? O que todavia se mantém rebelde, ou seja,
permanece pecador contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então Deus está irado contra o pecado, porque o pecado corrompe, é rebelião contra sua autoridade, contra a sua soberania, e é também rebelião contra o próprio amor de Deus. Amém? Amor esse expresso, mostrado na entrega do Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todo aquele, irmão, que nega o Filho, todos aqueles que menosprezam a lei de Deus e de Deus fazem pouco caso, não tenham dúvida, como já lemos no Catecismo de Heidelberg, saberão um dia como é terrível aquela ira da qual foram ameaçados e que não deram a mínima importância. Amém? Não deram a mínima importância. Como é que nós devemos pregar a Deus, irmãos? Devemos falar da ira de Deus. Amém? Porque Jesus veio para nos salvar da ira de Deus. Amém? Devemos falar aos pecadores. Deus está irado com o pecado. Amém? Irmãos, eu falo muito de mim, mas não deveria. Mas Deus levantou um rapaz, amém? Há muitos anos atrás, e eu contava com orgulho os pecados que eu fazia, e esse rapaz falou: você vai para o inferno. E foi a melhor pregação que eu já ouvi nesse mundo. Eu trabalhava com esse rapaz junto, ele falou: olha, isso que você está fazendo vai te levar para o inferno. Não há coisa melhor do que você falar. Amém? Porque a ira de Deus é o que vai vir sobre todo pecador, sobre todo aquele que menospreza Cristo Jesus e é rebelde contra o Filho e contra a lei de Deus. Amém? Todos esses que foram alertados, amém? Mas que fizeram pouco caso, amém? Desprezaram, acharam que era muito forte, acharam que não fale do meu pecado, não é bem por aí, Deus não é assim. Esses vão saber que Deus verdadeiramente cumpre a sua promessa. Amém? Hebreus 10, 31, aleluia. O escritor de Hebreus deixa bem claro isso. Capítulo 10, versículo de número 31. Hebreus 10, versículo de número, acho que eu anotei errado, né? 31? Não, é isso mesmo. Hebreus 10, 31. Hebreus 10, 31. Amém? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Naquele dia, irmãos, no lago de fogo não haverá compaixão. Não haverá nada de bom. Amém? Somente ira. Isso é o inferno. Isso é o lago de fogo. Um local onde não há bem. Amém? Onde não há bondade. Amém? Deus estará lá presente com a sua santa ira por toda a eternidade. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Boa coisa é estar nas mãos do Deus vivo. Porque se você estiver nas mãos do Deus vivo, nada pode te arrebatar das mãos dele. Se você estiver em Cristo Jesus, você está nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor ninguém arrebata. Agora, uma coisa deve ficar clara, irmãos: a ira santa de Deus não é uma retaliação maldosa, porque alguém pode pensar assim: nossa, então as pessoas pecam, são contra ele, e ele vai retaliar de maneira maldosa, amém? Como querendo afligir dor e sofrimento às pessoas. Não, não é isso. Longe disso. Deus não é um ditador revanchista. Então não pense que Deus é um ditador como os ditadores humanos, que tem seus inimigos, mas quando ele chega no poder, ele quer castigar as pessoas simplesmente por revanche. Me maltrataram, eu agora vou maltratar eles. Não, de forma nenhuma. É simplesmente porque Deus é justo que ele vai cumprir a sua justiça. Amém? Deus não altera o seu ser por causa de nada, irmãos. Ele não precisa de nada, ele não precisa de conselho de ninguém, e ele não altera o que ele é pelas circunstâncias ou pelo pensamento humano. Amém? Se há pecadores, haverá condenação. Porque Deus é santo e porque Deus é justo, haverá o castigo, ou seja, a ira de Deus. O castigo de pecadores é a ira de Deus, não como revanche, mas como punição por aquilo que pecadores merecem. Justo é o agir de Deus sobre a humanidade pecadora. A ira de Deus já tem sido manifesta, amém? Neste mundo,
não em sua plenitude, mas com certeza tem sido manifesta. Isso é verdade. Romanos 1,18 que nós já lemos hoje, mas vamos ler de novo. Amém? Para confirmar. A ira de Deus já tem sido manifesta. Amém? Romanos 1,18. Fala bem assim, a ira de Deus se revela, ou seja, manifesta, né? Do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Quando você lê o texto de Romanos, se você continuar aí, você vai ver que esse país, o Brasil, está debaixo da ira de Deus. Amém? O Ocidente está debaixo da ira de Deus. Por quê, pastor? Onde está aqui no Brasil os terremotos? Onde está aqui os vulcões? Nós somos um país abençoado. Não, nós estamos debaixo da ira de Deus. Amém? Porque o contexto aqui dessa revelação de Romanos é que Deus entrega eles a quê? A todo tipo de pecado. Amém? Homens se deitando com homens, mulheres se deitando com mulheres, não é mais o que mais a gente está vendo no Brasil, não é o que é mais incentivado nas escolas, na mídia. Isso é Deus, é a ira de Deus. Deus entrega o povo a esses pecados. Cada vez mais os filhos desobedecem os pais, cada vez mais a violência, cada vez há mais roubo. Esse país está debaixo da ira de Deus e o povo de Deus, ou seja, os pseudo-cristãos evangélicos, sequer percebem, e é só cantando, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, e não alertam nem a igreja, nem os ímpios de que esse país está debaixo da ira de Deus. Entregue a todo tipo de pecado. Deus entregou essa nação a todo tipo de pecado. E isso significa o quê? Estamos debaixo da ira de Deus. O homossexualismo cresce a olhos vistos, a desobediência aos pais, a insubmissão das esposas aos seus maridos, a falta de amor dos maridos pelas esposas, está entregue. Deus entregou. Amém? Isso é uma manifestação clara da ira de Deus. Mas ela também se manifestou quando Adão, na queda de Adão, ele e a sua esposa foram expulsos do paraíso, ou do jardim do Éden. Amém? Melhor dizendo. Ali se manifestou a ira de Deus. Eles não continuaram no jardim desfrutando do amor de Deus. Eles foram o quê? Punidos. Amém? A ira de Deus estava aí. Ela foi manifesta no dilúvio universal dos dias de Noé. Ali estava manifesta a ira de Deus. Ali, a ira de Deus se manifestou na destruição de Sodoma e Gomorra. E principalmente pelo reinado da morte entre os homens. Amém? Cada morte, amém, é a manifestação da ira de Deus. Deus pune o pecado. Com o quê? Do dia que dela comeres, Adão, irás morrer. Não só você, Adão, mas todos os seus descendentes. Quando alguém morre, irmãos, é Deus manifestando o quê? A sua ira. Que Deus tenha misericórdia de morrermos em Cristo Jesus. Amém? Porque se não morrermos em Cristo Jesus, virá logo em seguida o juízo. Amém? Mas se estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não temos medo da morte. Irmãos, mas não há outro lugar, como já mencionamos, como já dissemos hoje, onde a ira de Deus fica mais evidente do que nos sofrimentos de Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus Cristo está no jardim do Getsêmani e tem a sua alma angustiada, amém? Levada à morte, amém? Ali já estava a ira de Deus sobre o Filho amado, amém? Ali já estavam os nossos pecados sendo imputados sobre ele e a ira de Deus vindo sobre ele. E o que Jesus fala em relação à ira de Deus? Qual é a oração de Jesus? Por isso o escritor de Hebreus fala: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus ora ao Pai e fala: tudo te é possível, Pai. Se for da tua vontade, se for do teu querer, passa de mim esse, que cálice que ele está falando? Que cálice? É a ira de Deus. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A ira de Deus não é algo, não é brincadeira. Jesus recebeu toda a ira de Deus, nenhuma gota menos. Amém? Toda a ira de Deus, para que eu e você possamos receber o pleno amor de Deus que virá. Maravilhoso. A cruz do Calvário, a cruz de Cristo, toda a sua dor, demonstra não somente o amor de Deus por nós, mas também a ira de Deus contra o pecado. Não é à toa que Paulo prega exatamente isto. O que Paulo pregava, irmãos? Todo o desígnio de Deus, sim, todo o desígnio de Deus. Mas a pregação, o cerne da pregação de Paulo era o quê? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 2.
Paulo pregava todo o desígnio de Deus, e é função de todo pastor, de todo homem de Deus, ministro do Evangelho, pregar todo o desígnio de Deus. Mas há uma base que nós devemos seguir, que era a base que Paulo pregava. 1 Coríntios, capítulo de número 1, capítulo de número 2, versículo de número 2. Amém? 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Amém? Quando Paulo fala isso, irmãos, eu preguei a vocês, o que eu quero saber entre vocês é isso: Cristo e Cristo crucificado. Você acha que Paulo pregava sobre o quê? Amém? Sobre o amor, sobre a justiça, sobre a santidade, sobre a ira de Deus. Amém? Que estão tudo ali mostrados na cruz do Calvário. Amém? Amor, justiça, santidade e ira de Deus são demonstradas na cruz do Calvário, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus manifesta a sua ira, não somente o seu amor, mas a sua ira na cruz do Calvário. Amém? Então qual é a mensagem? Né? Vou me repetir. Cantamos aqui um hino tão bonito, né? A mensagem da cruz, 291. Né? Qual é a mensagem da cruz? É apenas amor? Ah, Jesus te ama? Não. A mensagem da cruz é: Deus está irado com a humanidade, mas Ele ama-se. Creia no Senhor Jesus, se refugia nele e será salvo. Amém? Então, estão ali perfeitamente unidos o amor e a ira de Deus na cruz do Calvário. Jesus diz lá em Mateus capítulo de número 5, olha que coisa interessante em relação à ira de Deus. Amém? Olha só o que Jesus fala em relação a nós. Amém? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 34. Mateus 5, 34. Amém? Ele fala assim: eu porém vos digo, de modo algum jureis. Olha que interessante. Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, que disto passar vem do maligno. Jesus está falando, não fique jurando, amém? Não fique jurando por nada, porque você não pode, vai jurar por quê? Você não tem controle sobre as coisas, amém? Só tem um que tem controle, que é soberano sobre todas as coisas, Deus. Então isso não cabe a Deus, porque Deus jura, amém? Agora, Deus jura pelo quê? Porque não tem nada maior do que Deus, não é? Então ele vai jurar pelos seus atributos, amém? Por aquilo, ele vai jurar por ele mesmo, amém? Olha que coisa linda, irmãos, olha que coisa linda. Salmo 95, verso de número 11. Então Deus, nós juramos, né? Ah, eu juro pela minha mãe, que é maior que mim, eu juro por Deus, eu juro, né? Porque a gente tem que jurar por algo que é maior que nós, mas Deus, ele não tem nada maior do que ele, né? Então ele jura pelo quê? Por ele mesmo, pelo que ele é, amém? Salmo 95, verso de número 11. Salmo 95, 11. Veja só Deus jurando, amém? Por isso jurei na minha ira. Deus jurou usando um dos seus atributos. Eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então quando Deus jura, Ele está jurando por um dos seus atributos. Qual é o atributo que Ele chama para jurar? A sua ira, uma das suas perfeições. Amém? E ele faz isso, o Deus vivo jura apenas em duas ocasiões na Bíblia Sagrada. Amém? Quando faz promessas e quando faz ameaças. É a única coisa que você vai ver Deus jurando, quando Ele faz as suas promessas e suas ameaças. Ele jura com misericórdia e consolo do seu povo, de seus filhos, seus eleitos, e Ele jura para aterrorizar os pecadores, seus inimigos. Abre lá, como nós já lemos o Salmo 95, 11, abre agora no Salmo 89. Amém? Para confirmar isso. No 95, 11 ele fala: por isso jurei na minha ira, não entrarei no meu descanso. E voltando aí um pouquinho, Salmo 89, verso de número 35, ele fala bem assim: uma vez jurei por minha santidade. Veja só, irmãos, veja, Deus jura pela sua ira e Ele jura pela sua santidade. A ira santa de Deus, são duas perfeições de Deus, não há qualquer confronto entre essas duas perfeições. Ele jura pela sua ira, Ele jura pela sua santidade,
e serei eu falso a Davi, né? Completando aí o verso, amém? Então veja, Deus usa das suas perfeições, ele para jurar, ele jura por ele mesmo, porque não tem ninguém maior do que ele, e ele usa 2 dos seus atributos para jurar, sua ira e a sua santidade. Deus não faz nenhuma maior do que a outra, por elas ele jura, ameaçando através de uma e abençoando através da outra, amém? Com lindas promessas para o seu povo. Veja, irmãos, que maravilhoso é o nosso Deus. Ele recorre e trata a sua ira como uma perfeição igual à sua santidade, como nós já dissemos. Irmãos, vocês já ouviram falar de Marcião, por exemplo? Amém? Um herege que houve no passado, nós já estamos indo para o fim. Amém? O que Marcião falava? Resumindo, né? Ele dizia, basicamente, que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus do Novo. Amém? Resumidamente, tinha mais coisas a doutrina do herege Marcião, mas basicamente ele falava, o Deus do Antigo Testamento é irado, é mau, né? Ele faz guerras, e o Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, é amor. Amém? Então, o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Amém? Fazendo uma dicotomia herética. Amém? Olha, irmãos, não são poucos os que se dizem crentes que têm a mesma visão. Amém? Não são poucos, muitos têm. Inclusive em igrejas que se dizem evangélicas. É ensinado isso. Em igrejas evangélicas nem se prega o Antigo Testamento, apesar que aqui a gente prega muito novo, né? Mas não é porque por causa disso, né? Não vou pregar o Antigo Testamento porque está falando de um Deus irado. Não é o motivo aqui, amém? Mas as pessoas não pregam porque lá está falando de ira, e aqui não, vamos falar só de amor, amém? Há muitas pessoas que pensam assim, mas o que a Escritura diz em relação a Jesus Cristo? Amém? Se realmente Marcião estava certo, vamos para a Escritura. Por que Marcião foi considerado um herege? E por que todo que pensa assim é um falso irmão? Quando alguém chegar para você e falar, não, o Deus do Antigo Testamento não é o Novo, amém? Tem absurdos aí, irmãos, que as pessoas chegam a dizer que Moisés recebeu doutrina de demônios. Eu nem vou entrar muito nesse ponto, porque é uma loucura o que é pregado aí na internet. Filhos de Satanás, não há outro nome para dar a essas pessoas. Amém? São filhos de Satanás. Eles distorcem as palavras no hebraico sobre Deus para dizer que não é Deus que falou com Moisés, mas o inimigo. Isso é maligno, isso é satânico. Amém? Deus, o Deus vivo, é o mesmo do Antigo e do Novo Testamento. Amém? O Deus triuno. Mas já que Marcião e muitos hereges têm levantado essas questões, né, querendo defender a Jesus e botar Jesus no pedestal que Jesus não pediu para ser colocado, até porque Jesus fala, quando ele era elogiado pelos homens, que ele conhecia a natureza humana e não se deixava levar por eles, amém? Esse tipo de coisa é maligna, amém? Vamos ver o que a Escritura fala contra os marcionistas do dia de hoje, contra os hereges do dia de hoje que falam que Jesus é um Deus diferente e que Jesus é só amor, amém? Como se o amor de Jesus fosse o amor de um tiozão que tudo perdoa, amém? Vamos olhar. Jesus é Deus? A maioria desses hereges vai confirmar, Jesus é Deus, né? Um Deus do Antigo, um Deus do Novo, não é? Como Marcião falava. O que a palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo? Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo de número 2. Colossenses 2:9. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9, diz bem assim, olha que coisa linda, porquanto nele quem? Jesus, amém? A gente está falando de Cristo, amém? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa isso, irmãos? Todos os atributos. Em Cristo estão todos os atributos. Quais são os atributos de Deus, irmãos? Vamos enumerar muitos, né? Onisciência, onipotência, onipresença, amém? Santidade, que falamos hoje, justiça e também o quê? Ira. Não, em Jesus não. O texto está falando, toda a plenitude da divindade está corporalmente em Cristo Jesus. Não é isso? É isso que o texto está falando? Não, mas a ira não. Será que não? Você ainda vai teimar que a ira não está? Vai lá para Apocalipse capítulo de número 6. Não, Jesus não.
Apocalipse, capítulo de número 6. Só esse versículo aí já é o suficiente, né? Toda a plenitude da divindade está em Cristo Jesus corporalmente. Ou seja, santidade, amor, justiça e ira. Ah, não, mas a ira não. Então vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 16. Apocalipse 6, 16. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, da ira de Jesus Cristo. Que caia por terra todo marcionita, porque a palavra de Deus foi colocada para isso, e fomos postos para isso, para derrubar todo sofisma e toda altivez que se levanta contra a verdade de Deus. É isso que Paulo fala, amém? Fomos colocados para a defesa do evangelho, doa a quem doer, amém? Só a verdade interessa, nada mais do que a verdade. Meias verdades não devem estar permeando na igreja, amém? Somente a verdade, e a verdade é que Deus é pleno e que Jesus é pleno em todos os atributos de Deus, porque Ele é Deus e nunca deixou de ser. Logo, Ele é amor, Ele é santidade, Ele é ira, a santa ira do Cordeiro, aleluia, que virá. Graças a Deus, irmãos, eu já encerro, que estamos livres da ira do Cordeiro, amém? Por isso estamos aqui nessa noite. E por que estamos livres da ira do Cordeiro? Por causa do amor do Pai, que nos amou antes da fundação do mundo e enviou seu Filho para nos salvar, e seu Espírito para nos conduzir neste amor até o fim da nossa carreira nesse mundo, amém? Fique de pé.